Olá, membros do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, caso você queira ser membro do canal e também fazer pedidos de vídeos específicos como esse aqui, é só entrar na nossa comunidade Dicionário do Investidor. A nossa comunidade, o link está na descrição, tem 3 maneiras de você adquirir, pela Hotmart, pelo Mercado Pago e também diretamente no Pix falando com meu amigo Mário, que o Mário é meu sócio nessa parceria aí da comunidade. Já somos mais de 100 pessoas e quanto mais pessoas, mais, e sempre todas interessadas em investimentos, não deixamos que o assunto lá fuja do foco. Então, caso você queira participar, vai lá. Vamos falar sobre BTCI 11 e já que estamos falando dele antes, eu quero olhar o cenário atual para ele comparado com alguns pares, fundos que eu acho que é um pouco parecido com eles, que é parecido não tem nenhum que é extremamente igual, mas é bom a gente dar uma olhada aqui em fundos, como os outros fundos estão andando. Os fundos de papel que tem na carteira tanto CDI quanto IPCA, sendo maior parte IPCA. Se a gente olhar aqui no último mês, o MCCI 11, o MCCI 11 vem subindo 9,94%. Isso aí é uma baita alta, né? Quando a gente fala assim, 9,94% de alta, a gente fica com o pé atrás. E se a gente olhar também o MCCI, está atualmente, vai carregar já já, com um PVP de 0,92. Então ele está com 8% de desconto, subiu 9%. Então para chegar no seu VP tem que subir mais ou menos os mesmos 9%, entregando um dividend yield de 1,19%. Esse é o MCCI. Outro colega, fundo também que tem na carteira CDI e tem na carteira também IPCA, subiu também 9% no último mês, 9,30%, muito próximo do outro. É o CVBI 11, e nos últimos 6 meses ele vem caindo ainda 9%. Se a gente olhar também como é que está o PVP dele, e como é o PVP dele está 0,93, muito parecido com o PVP do MCCI, e ele está entregando um dividend yield nesse último mês de 1,23%. 1,23% de dividend yield. Mais um fundo, para a gente dar uma olhada, é o KNSC11, também tem na carteira IPCA, também tem na carteira CDI. No último mês subiu 6%, subiu menos que os outros dois, mas ele não tinha caído tanto, né? Se a gente olhar, ele está com queda de 5% nos últimos 6 meses, ele caiu menos que os outros. E se a gente olhar o PVP dele, ele já está com PVP acima de 1, PVP de 1,01, e ele tem entregado menos um dividend yield nesse último mês aí de 1,04%. 3 fundos para a gente ter uma referência na hora de olhar o BTCI. O BTCI subiu apenas 5% nesse último mês. Você viu que 2 outros subiram 9%. E se a gente olhar nos últimos 6 meses, ele está com uma queda de 13%. Então ele tem, para voltar aquele seu patamar de 6 meses atrás, ele ainda tem um pedaço maior para subir. Mas quando a gente olha o PVP dele, ele também está bem mais descontado que os outros, 0,87. 0,87. Uai, Kiko, mas por que ele ainda está tão descontado comparado aos outros? Porque o dividendo dele que está sendo entregue está menor que o dos outros. Ele está entregando 1,07. Então, por que ele está entregando isso? Porque não, ele está entregando, gente, até menor, só não é menor que o KNSC, que deu 1,04, mas que também é bem high grade. Mas é porque tanto ele quanto o KNSC tem uma pegada mais high grade que o MCCI e o CVBI. Mas mesmo assim, a gente vê a cotação em relação ao seu valor patrimonial bem mais descontado. Vamos dar uma olhada no relatório deles aqui, para vocês darem uma olhada como ele ainda pode
destravar alguma renda a mais. Aqui traz o dividend yield nos últimos 12 meses de 11,2%, a gente considera até um pouquinho fraco. Taxa de administração de 0,95%, é um pouquinho menor que a grande maioria. Em janeiro aqui a gente vê que a receita de fundos de CRIs foi mais baixa que novembro, né? Mas foi mais alta que dezembro. E ele tem bastante fundo imobiliário na carteira, tá? Bastante mesmo. Tá vindo 1.774.000 de fundo imobiliário, ele está com muito fundo imobiliário. E ele tem FIIs que ele chama de renda fixa. Já já a gente vai chegar lá. Então você vê que vem bastante receita de fundo imobiliário. Aí é uma coisa que a gente não gosta, né? Pô, o fundo é de CRI, por que ter tanto fundo imobiliário? Aí o retorno da carteira, número de cotistas, esse fundo está com 186 mil cotistas, é um dos poucos que vem aumentando a quantidade de cotistas. A carteira é 25% CDI, 72% IPCA e 3% IGPM. Características da carteira, você vê os devedores são as taxas IPCA mais 9, IPCA mais 5, são taxas e casa shopping, IGPA, shoppings de modo geral, né? JSL, Airport Tower, são devedores mais Lebesgue, devedores mais BB Mafre, devedores mais, vamos dizer, maior qualidade. Então isso passa maior tranquilidade para ele. E aqui mais algum CRI estrutural, também da Elbor, General Shoppings, Uberlândia Refrescos, CRI da VISC, que é pertencente ao fundo de shopping, né? Então, assim, muito bem tranquilo os devedores desse fundo. Agora, a carteira de fundo imobiliário dele cresceu demais, está 15% do PL. Ele tem aí aonde o BTG faz, né? Compra fundo da casa, aí tem outros fundos aqui. Mas pelo menos, ó, esse aqui é um fundo de desenvolvimento, que é 8% do PL. Tá pagando bem pra caramba. KNP é de papel, é de papel, é de papel, é de papel. É de papel aí, é multi-estratégia. É de papel, é de papel. Esse aqui é um fundo de shopping. Mas, de modo geral, esses são aqui os fundos que ele tem na carteira. 15% da carteira. Aí em caixa ele tem 3,6%. Tem compromissada? Ele tem compromissada sim lá. Rendendo aí isento 80%, 90% CDI, 2% do PL. Interessante essas compromissadas. Eu não sei se ele está trabalhando na ponta de quem empresta ou de quem recebe. E aqui a gente viu a cotação. A cotação dele agora está em torno de 8,65. Então, se você botar aqui na tabela, 8,65, você está tendo retorno de IPCA mais 9,85 ou CDI mais 1,30. Não é também lá essas coisas. A carteira dele é bem high grade mesmo. Quem comprou mais embaixo está tendo melhor resultado. E aqui ele fala um pouquinho sobre cada um dos ativos e devedores do portfólio. Então a pegada dele é high grade, é bem high grade, está mais descontado que os outros pares, mas está entregando menos resultado que os outros pares. Talvez por isso o desconto maior, tá certo? Essa é a comparação que a gente trouxe aqui para vocês. Não estamos fazendo nenhuma recomendação de investimentos, só deixando bem de uma maneira que te ajude a você tomar sua própria decisão. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.